Boa tarde a todos. Queria comentar aqui toda a mesa, a vereadora Ruth Costa, representando o Legislativo Municipal, o vice-prefeito Ricardo Nunes, secretária Berenice Janela, de Assistência e Desenvolvimento Social, e o secretário Edson Aparecido, de Saúde. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui da Prefeitura de São Paulo e aqueles que nos acompanham de forma remota através da internet. Hoje, a Prefeitura convocou essa coletiva para fazer alguns anúncios em relação à questão do coronavírus. Depois os secretários vão poder explicitar isso melhor, mas, em primeiro lugar, dizer que nós vamos antecipar o início da vacinação à população acima de 80 anos de idade, que está previsto para iniciar apenas na segunda-feira, já agora para este sábado, nos drive-thrus e nas 82 AMAs da cidade de São Paulo. Então, a partir de sábado, nas AMAs e nos drive-thrus, nos 5 espalhados pela cidade de São Paulo, nós já teremos a vacinação da população 80+. E a partir da segunda-feira, aí sim, nas 468 UBSs da cidade de São Paulo. Segundo ponto, nós já estávamos vacinando os profissionais da área da saúde autônomos acima de 60 anos de idade. A partir da segunda-feira, nós vamos passar a vacinar nas UBSs aqueles acima de 55 anos de idade. Então, profissionais de saúde, independente de estarem ou não na linha de frente, acima dos 55 anos de idade, já poderão ser vacinados nas UBSs da cidade de São Paulo a partir de segunda-feira. Terceira questão. A partir de segunda, nós também vamos vacinar 3.500 profissionais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, nos aparelhos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que lidam com idosos e com a população em situação de rua. Então, um total de 3.500 funcionários de entidades parceiras da Prefeitura de São Paulo, que já poderão ser vacinados a partir também da segunda-feira. O secretário Edson Aparecido vai fazer também uma apresentação sobre os resultados do terceiro inquérito sorológico de 2021, produzido pela Prefeitura de São Paulo. Os dados mostram uma evolução da epidemia na cidade de São Paulo, um aumento significativo com relação ao número de pessoas que já tiveram Covid aqui na cidade de São Paulo, o que mostra a necessidade dos cuidados redobrados em relação à pandemia, os mesmos cuidados que a gente vem falando desde o ano passado, de evitar aglomeração, de utilizar álcool gel, de utilizar a máscara, enfim, os cuidados ainda devem permanecer aqui na cidade de São Paulo. Finalmente, antes de passar a palavra ao secretário Edson Aparecido, eu queria, aproveitando aqui a presença da vereadora Ruth Costa, agradecer à Câmara Municipal, que aprovou, no dia de ontem, de forma unânime, com um voto favorável de 52 vereadores e vereadoras, o projeto que nós tínhamos enviado à Câmara Municipal, que prorrogou a renda básica emergencial por mais 3 meses. A expectativa da Prefeitura é que a gente já possa pagar, a partir de março, a primeira parcela, indo, portanto, março, abril e maio, o pagamento dessas 3 parcelas aprovadas pela Câmara de São Paulo. A Câmara, inclusive, sugeriu, e num acordo que nós realizamos junto aos vereadores e vereadoras, incluiu a autorização para, caso haja necessidade, da Prefeitura adquirir diretamente as vacinas. Então, foi uma ideia dos vereadores, das vereadoras, que foi acolhida aqui pelo Executivo Municipal e que também foi aprovado por unanimidade. Então, agradeço
Em seu nome, vereadora Ruth Costa, por mais uma vez, a Câmara Municipal ter correspondido à solicitação do Executivo no enfrentamento a uma pandemia que não é uma questão de governo ou oposição, direita ou esquerda. É uma questão de necessidade de juntar todas as forças políticas para que a gente possa enfrentar esse grande desafio com que passa a cidade de São Paulo, o Brasil e o mundo. Passo, então, a palavra ao secretário Edson Aparecido. Obrigado, prefeito. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar a terceira fase de 2021 do inquérito sorológico para adultos maiores de 18 anos para SARS-CoV-2 da infecção no município de São Paulo. Nós podemos ver aí na primeira tela a primeira fase, onde apresentou-se uma prevalência de 14,1%, a segunda de 13,9%, e agora, então, na coleta que nós fizemos, tendo por base 5.760 pessoas, 1.745 coletas, 281 pessoas positivadas, com um resultado de 16%, então, da prevalência de pessoas na cidade que já tiveram contato com o vírus, né? Com um intervalo de confiança, vocês também podem ver na próxima tela, desde quando nós iniciamos a fase 0 em outubro de 2020, onde nós tínhamos 7,9% de prevalência, e agora, então, com esses números de 16%, com intervalo de confiança, nós podemos chegar a 19,3%, ou seja, praticamente, possivelmente, 20% da população da cidade, o que é bastante importante. Quer dizer, houve um aumento no valor da prevalência nessa terceira fase, com a sobreposição dos intervalos de confiança nas nossas estimativas das fases anteriores. Também é possível verificar que há uma aproximação dos valores de prevalência entre as regiões do município. Entretanto, essa terceira fase mostrou um destaque de um aumento de prevalência na região leste da cidade, né? Então, aqui, dividido pelas coordenadorias de saúde, a terceira fase mostra, como a gente já havia mostrado na segunda fase anteriormente, uma disseminação semelhante, igual em todas as regiões do município. Embora nesta apresentação a gente constatou, então, uma prevalência maior na região leste da cidade. Há também a prevalência pelas faixas de IDH no município. A faixa de IDH, a prevalência por faixa de IDH se mantém menor na faixa de IDH alto, né? E em relação às faixas de IDH intermediária e baixa, houve uma aproximação da prevalência nesses dois grupos, como nós podemos ver, então, no mapa aí colocado, né? Um dado novo, importante, que nos preocupou e que aponta exatamente a necessidade, como colocou o prefeito, de aumento dos cuidados com o distanciamento social, é que nós sempre tivemos, em média, a constatação, tanto nas 8 fases do ano passado e agora também, nas primeiras fases de 2021, uma taxa de assintomáticos que sempre girou em torno de 30%, né? Houve um aumento na segunda fase e agora nós chegamos a 43% de assintomáticos, o que mostra exatamente a necessidade do cuidado, né? Então, a estimativa de prevalência de infecção nos indivíduos assintomáticos foi maior na fase 3, em relação às fases anteriores, né? 43%. A atenção para as medidas de distanciamento, o uso da máscara em todas as situações, pois pode haver transmissão do assintomático. Quanto mais pessoas assintomáticas com a doença, exatamente a possibilidade, o aumento da transmissibilidade, ela se acentua. A proporção estimada da prevalência pelos locais frequentados, que a gente pode ver também que
a proporção de pessoas que frequentam pelo menos um dos locais apontados, né, restaurantes, academias, cafés e bares, ela foi crescendo ao longo das fases de 2021. 32,4 na primeira fase, 33,5 na segunda e agora 35,9, o que demonstra que as aglomerações elas se acentuaram entre as pessoas, sobretudo uma tendência de notificações de novos casos entre os jovens adultos entre 20 e 45 anos. A prevalência da infecção nos indivíduos que frequentam, então, pelo menos um desses locais, mostra na figura ao lado que exatamente a prevalência ela é maior entre as pessoas que frequentam um desses locais que nós aqui falamos. Quer dizer, se pegarmos a terceira fase, quem afirmou mostra que a prevalência é de 17,6%, então, como maior nas pessoas que se aglomeram, né? Então, a prevalência do anticorpos, ela vem crescendo na população do município, né, chegando agora a 16%, no intervalo de confiança que poderá ser de aproximadamente 19,3%. A maior aproximação das prevalências nas diferentes regiões do município, e também a aproximação de prevalência entre as regiões de IDH médio e alto. A proporção de assintomáticos se mantém muito alta, se elevou a 43%. O estudo também evidenciou um relaxamento das medidas de distanciamento por parte da população, 35,9%, afirma ter frequentado os locais que aqui nós apontamos, né? E há uma maior prevalência de infecção entre os indivíduos que frequentam pelo menos um dos seguintes locais, né? Restaurantes, cafés, bares, hotéis, academias e etc. Nós já estamos colhendo os exames para a quarta fase, sobretudo nesse momento, onde há a circulação das novas variantes em todo o país, no estado e aqui na capital, já estamos colhendo os testes para a quarta fase do inquérito sorológico. Visando o aprimoramento do nosso estudo, para a quarta fase do inquérito, o município adquiriu mais um teste sorológico para compor esta análise, que é o ELISA, que é um teste imunoenzimático, e isso vai favorecer uma melhor estimativa da prevalência do município. Então, a quarta fase, São Paulo, o município vai inovar também nessa questão. Nós faremos um inquérito sorológico nas pessoas que foram testadas com 2 testes, o que vai ser muito importante na precisão, na avaliação, e nesse momento onde nós temos a circulação das variantes. Nós também, o prefeito havia nos solicitado, na apresentação desse inquérito, a gente vai um pouco aqui, rapidamente, falar sobre a situação epidemiológica hoje no município. Como a gente pode ver nesse gráfico, o número de casos confirmados na primeira semana de janeiro de 2021 se aproximou do número de casos do primeiro pico da pandemia, né? Seguramente em função das aglomerações de final do ano. Na 23ª semana epidemiológica, que foi o primeiro pico, em junho do ano passado, nós tivemos 20.415 casos. E agora, na primeira semana epidemiológica de 2021, na primeira semana de janeiro, nós tivemos 19.995 casos notificados, né? Então, para se ter uma ideia, como há um aumento grande do número de casos confirmados aqui na nossa cidade. O outro gráfico, também bastante importante, mostra os casos de síndrome gripal notificadas em residentes do município por data do início de sintomas e a correção do atraso entre o início dos sintomas e a digitação pelo método Nowcasting, que a gente pode ver até o dia 18 do 2. Ou seja, quando a gente corrige o atraso das notificações, há uma clara tendência de aumento do número de casos de síndrome gripal a partir de fevereiro deste ano, né? O que é também muito importante. Embora tenha aquela queda que vocês estão vendo nas primeiras semanas de fevereiro, mas quando nós fazemos a correção, é claramente nítida que nós devemos ter um acentuamento
dos casos notificados de síndrome gripal na cidade a este final de mês. Também a questão das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em residentes do município, também fazendo esta correção pelo método no-casting, a gente pode ver que há um alerta para um aumento de casos hospitalizados no contexto, sobretudo, do pós-carnaval e com a circulação das novas variantes, né? Embora também ali vocês vejam a curva em descendente, quando nós fazemos a correção, mostra-se que a realidade de que nós vamos ter exatamente um aumento de internações aqui no município. O outro gráfico mostra que houve uma queda acentuada do número de óbitos a partir de setembro de 2020, com um novo aumento a partir de novembro, que não alcança os piores momentos da pandemia de junho, julho e agosto, né? Vocês vejam na parte esquerda do gráfico, né, maio, junho, o número de casos em cima e o número de óbitos em vermelho. Quando a gente reflete isso para os números das semanas epidemiológicas agora, de janeiro e fevereiro, por uma série de aspectos, seja pelo aumento da infraestrutura no tratamento das pessoas, seja pela experiência e expertise adquirida pelos nossos profissionais de saúde, né, felizmente nós conseguimos reduzir a curva de óbitos, né, de forma acentuada no município, se compararmos com o momento mais difícil da pandemia em meados do ano passado. Aqui a gente faz uma análise dos óbitos, a sua letalidade, quando também corrigido as notificações, há uma tendência de aumento no número de casos de síndrome respiratória a partir de fevereiro, né? E estamos acompanhando isso diariamente. O próximo gráfico, que mostra a incidência, né, da síndrome respiratória aguda grave, ela é 4 vezes maior em idosos acima de 75 anos, se compararmos as pessoas entre 55 e 59 anos. E se fizermos a comparação, né, com jovens entre 20 e 24 anos, dá para se ver a distância brutal do número de casos que nós temos em idosos, sobretudo acima de 75 anos, né? E no gráfico da direita, é possível, então, se notar em relação aos óbitos, que a comparação com essa mesma faixa etária, pessoas com mais de 75 anos e aquelas entre 55 e 59, é 10 vezes maior a possibilidade de vir a óbito o idoso com mais de 75 anos. Daí a preocupação, né, de que hoje há uma tendência de aumento de notificações de novos casos entre o jovem entre 20 e 45 anos. É o jovem que vai para a rua, é o jovem que se contamina, é o jovem que vai para casa, contamina a família, e quem vai a óbito, né, quem precisa ser internado, quem vai a óbito é o idoso, né? E o último gráfico que mostra o aumento, com o aumento da faixa etária, há um aumento da letalidade por ISAG, ou seja, o número de óbitos dentre aqueles que foram internados por Covid com mais de 75 anos chega a 45,9%. Ou seja, todas as pessoas internadas por Covid, né, na cidade com mais de 75 anos, 46% delas foi a óbito, né? Por isso a estratégia do município, de forma incansável, em buscar a vacinação dessas faixas etárias de forma prioritária, que é, sem dúvida nenhuma, a população mais atingida de uma maneira geral no país todo, mas não é diferente na cidade de São Paulo. Então, a última tela, a conclusão, quer dizer, há um aumento de casos notificados de síndrome gripal em janeiro, né? E o alerta para o aumento de hospitalizações nas próximas semanas. A atenção para o aumento do número de casos em fevereiro pode estar seguramente relacionado ao período do pós-carnaval e à circulação das novas variantes no estado e aqui na capital.
o número de casos de SRAG e a letalidade aumenta com a faixa etária, o que reafirma a necessidade prioritária de vacinação desse público, como já aqui anunciou o prefeito, né? Apenas para complementar o anúncio do prefeito, as 3.500 pessoas da Secretaria Municipal de Assistência Social são aquelas que trabalham nos CDIs, nos CEAs, nos centros de acolhida de adulto e no POP Rua. E também os profissionais de saúde autônomos, entre 55 e 60 anos, que nós vamos iniciar a vacinação na próxima segunda-feira, estão entre eles médicos, enfermeiros e técnicos auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e técnicos de farmácia, odontólogos, auxiliar de saúde bucal e técnico em saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física e médicos veterinários. Nós já vacinamos aproximadamente 130 mil pessoas nessas categorias e agora, então, a partir de segunda-feira, nas nossas unidades básicas, ampliamos a vacinação para 55, 60 anos. É isso, então, prefeito. Muito bem, vamos às perguntas, então. Obrigada, prefeito. A primeira pergunta é do jornalista Adamo Bazani, do Diário do Transporte. Com o toque de restrição anunciado pelo governo do Estado de São Paulo, como ficarão os transportes municipais da capital, em especial as linhas dos ônibus noturnos, gerenciados pela SP Trans? Vai ter redução de frota neste período de 26 de fevereiro a 14 de março? Algumas linhas vão até os limites com o ABC, onde haverá lockdown noturno sem ônibus naquela região. Vai haver algum reforço nessas linhas da SP Trans limítrofes? Nós estamos aguardando o decreto regulamentador do governo do Estado sobre o Instituto do Toque de Restrição. Como é um instituto novo, sem previsão legal, nós estamos aguardando esse decreto, até para que a gente possa entender melhor como isso afeta os serviços públicos aqui na cidade de São Paulo, seja em relação ao transporte, seja em outras atividades do município. Então, antes desse decreto regulamentador, a gente ainda não tem a resposta, porque ainda não conhecemos toda a atuação, a abrangência desse novo instituto. Ainda aqui uma continuação com relação ao toque de restrição, agora a pergunta da jornalista Bruna Barbosa, da Rádio e TV Bandeirantes. Ela disse: a partir de amanhã haverá ampliação no número de agentes da vigilância sanitária e se há alguma alteração no trabalho que já vem sendo feito desde o início da pandemia. Volto com a mesma resposta. Estamos aguardando o que é esse toque de restrição, até para que a gente possa nos preparar. De qualquer forma, a fiscalização em relação a pessoas, ela é da Polícia Militar. A Prefeitura de São Paulo, através da sua fiscalização, faz a fiscalização de estabelecimentos, de locais, seja a vigilância sanitária municipal, seja os fiscais das subprefeituras. Então, mas ainda assim, estamos aguardando a regulamentação para que a gente possa conhecer melhor o que é esse instituto, qual a sua abrangência e de que forma o município pode colaborar. Chegaram também várias perguntas sobre a autorização para a compra da vacina, e vamos então destacar a pergunta da jornalista Priscila Mengue, do jornal O Estado de São Paulo, e também tirando as dúvidas de outros jornalistas sobre o mesmo assunto. Com a emenda aprovada, a Prefeitura cogita comprar imunizantes por conta própria se a oferta do governo federal for insuficiente? Isso já está em estudo ou planejamento? E se até já há alguma negociação com laboratórios particulares? Pedir ao secretário Edson Aparecido que possa responder essa questão. Bom, nós tivemos essa semana também a aprovação por parte do Supremo Tribunal Federal, permitindo essa compra por parte de entes públicos, governos, estados e municípios. Obviamente, nós precisamos aguardar a aprovação e a liberação de novas vacinas, de novos laboratórios que estão em análise pela Anvisa. As atuais, Coronavac
e Oxford são distribuídas pelo Butantan e pela Fiocruz, e agora a autorização que a Câmara deu ao município. Com essas duas autorizações e com a ampliação, né, da possibilidade de novos laboratórios e novas vacinas, o município, então, a Secretaria Municipal já foi autorizada pelo prefeito Bruno Covas de iniciarmos, então, negociações com esses laboratórios que, eventualmente, tiverem as suas vacinas aprovadas pela Anvisa. Agora, a jornalista Natasha Mazaro, da Rádio CBN. Ela afirma que o Hospital da Brasilândia está com mais de 90% de ocupação. E já a taxa de ocupação de leitos e UTIs para casos de coronavírus em hospitais privados varia de 80% a 95%. Se a Prefeitura está realmente preocupada com esta curva e o que pretende fazer para desacelerar? Eu, antes de pedir ao secretário para responder, queria só reafirmar, que já foi dito aqui em diversas coletivas, a Prefeitura tem uma rede de atenção, né? Portanto, a gente tem um número global dos hospitais aqui, que hoje está em torno aí de 70% de ocupação dos leitos de UTI. O fato de você ter um hospital com uma ocupação maior do que o outro é resolvido pela regulação do município. Aqui na cidade de São Paulo, desde o início da pandemia, ninguém ficou sem atendimento. E nós estamos trabalhando para isso. A gente, claro, conta com a colaboração da população para reforçar as medidas protetivas. É importante, é necessário, mas não é um ou outro dado isolado que é levado em consideração para a tomada de políticas públicas. Queria passar a palavra ao secretário. A observação do prefeito é absolutamente importante, até porque o tratamento e o enfrentamento da pandemia na cidade, desde o início, ela foi feita em conjunto pela atenção básica, pela rede de atenção básica, que em cada bairro monitora o sintomático respiratório, testa aqueles que são suspeitos. Caso confirmado, a gente depois vai e testa a família. Foi o município de São Paulo que, em abril do ano passado, mudou o protocolo, internando as pessoas de casos leves e de casos moderados, o que nos permitiu exatamente fazer esse enfrentamento. Então, não como disse o prefeito, o caso isolado de um hospital, até porque a regulação trata de 27 hospitais públicos, né? Durante a pandemia, o município abriu 8 novos hospitais. A rede privada está com uma ocupação, até o dia de ontem, de 70% das suas vagas. O município, hoje pela manhã, 72% a taxa de ocupação nos leitos de UTI. Brasilândia tem 406 leitos, dos quais 188 de UTI. Então, é nesses 188 que nós temos essa ocupação de 93%. Todas as manhãs, a Secretaria Municipal, na sua regulação, recebe os pedidos de internação de enfermaria e também de UTI, e ao longo do dia vai exatamente internando as pessoas no conjunto dos nossos hospitais. Então, há um trabalho conjunto onde nós vamos distribuindo as pessoas nos vários hospitais. Obviamente, Brasilândia, por ser um grande hospital, o maior nosso da Prefeitura, 406 leitos, ali, e pelas condições excepcionais que nós temos, de ser um hospital novo, nós também, então, ali acabamos dirigindo uma quantidade maior de pacientes. Mas a distribuição é feita, como disse o prefeito, no conjunto de leitos que nós temos na cidade, que é hoje mais de 976 leitos de UTI. E é exclusivo para a Covid. Exclusivo para a Covid, exatamente. 976 leitos exclusivos para a Covid, fora os leitos de enfermaria. E só corrigindo a informação que você deu também, a taxa de ocupação no dia 22 dos leitos Covid nos leitos privados é de 70%. Agora, vários jornalistas também perguntam sobre a antecipação da vacinação para idosos acima de 80 anos, a partir deste sábado, se existe uma estimativa do total nessa faixa etária a serem vacinados. Mais de 140 mil. Ok, não temos mais perguntas. Muito obrigada, prefeito, a todos os presentes. E assim nós encerramos a 21ª coletiva de anúncio de medidas de combate ao coronavírus, e a gente lembra que a apresentação feita aqui
já está disponibilizada a todos os jornalistas. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.